Fala galerinha, essa é mais uma aula minha na internet, é mais uma aula falando sobre fontes de energia, tá? Então presta atenção aí, anota o que foi importante e qualquer dúvida, dá uma passadinha lá nas redes sociais que eu vou fazer a maior questão de te responder, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, já dá uma curtida aí, já se inscreve no canal, já para ficar sabendo dos próximos vídeos que vão subir aqui no canal, beleza? Gente, seguinte, na aula passada eu encerrei a aula falando sobre produção energética do carvão através da funcionalidade das termoelétricas, tá? Num próximo vídeo eu vou falar precisamente sobre como funciona uma termoelétrica, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de hidroeletricidade, certo? E eu preciso que vocês estejam muito atentos para poder a gente falar sobre hidroeletricidade. Porque, obviamente, a gente vai falar muito, mas muito sobre Brasil nesse contexto. Antes da gente começar a falar sobre hidroeletricidade, a gente precisa falar que, no contexto de hidroeletricidade, a gente não pode fazer comparativos do Brasil com o mundo, tá? Na verdade, a gente não pode fazer comparativos de países que tenham uma grande disponibilidade de rios para a produção de energia com países que não têm esse recurso, tá? Então não dá para a gente fazer essa comparação, mas dá para a gente entender que os países que apresentam esses recursos conseguem produzir uma quantidade muito grande de energia, tá? A hidroeletricidade ela consegue ter uma produtividade muito alta, tá? Então os países que têm uma produção energética vinculada ao processo hidrelétrico, obviamente eles conseguem ter uma grande demanda energética, tá? Bom, eu obrigatoriamente vou começar falando de Brasil porque, sem sombra de dúvidas, é o melhor exemplo que a gente tem quando a gente fala de hidroeletricidade, tá? Por que é o melhor exemplo? Porque a gente tem um relevo adequado, tá, para a produção dessa energia. Então, o Brasil ele tem um predomínio de relevo planáltico, tá, que facilita a instalação dessas hidrelétricas. A gente tem uma grande disponibilidade de recursos hídricos com rios extensos e volumosos, tá? A exemplo aí do Rio Amazonas, né, que é um dos maiores que a gente vai ter, que é um dos maiores que a gente vai ter não, né? É o maior que a gente tem, certo? As hidrelétricas são os principais responsáveis pela geração de energia aqui no nosso país, tá? Durante muito tempo, a gente tinha a maior hidrelétrica do mundo, que era a hidrelétrica de Itaipu, tá? Então, o potencial hidráulico nacional é um dos maiores do planeta, tá? Vai ser superado apenas por Rússia, tá? E Canadá, basicamente por potencial instalado, tá? A bacia do Amazonas, ela tem o maior potencial hidráulico, tá? Mas a bacia do Paraná, né, a bacia paranaica, ela apresenta o maior potencial hidráulico instalado, porque é obviamente lá que está a hidrelétrica de Itaipu, tá? Com várias usinas, né, a gente vai ter ali um elevado consumo, resultado da concentração populacional e industrial da região do Sudeste, tá? Então, obviamente, ela abastece, ela distribui a produção de energia justamente para essas regiões, tá? Então, alguns dados aqui eles são importantes, já que a gente tem uma produção energética oriunda quase que basicamente quase que basicamente a gente tem essa produção energética da hidrelétrica. A gente tem algumas informações, alguns dados aqui de consumo de energia, basicamente por setores no Brasil, tá? Então, industrial, a gente vai ter em torno de 60% de consumo dessa produção, tá? O setor residencial consome em torno de 20 a 30%. O setor comercial em torno de 11 a 20% também. Iluminação pública em torno de 16%. Então a gente vai vendo aí que existe um consumo bem descentralizado, obviamente por regiões no Brasil, sobre o consumo de energia, tá bom? E eu estava falando para vocês que Itaipu, né, ela é a segunda maior do mundo,
certo? Atualmente ela já foi a primeira maior hidrelétrica do mundo, hoje ela é a segunda. Por qual motivo? Ela foi suplantada, obviamente, pela indústria, a hidrelétrica que foi construída na China, uma hidrelétrica que foi chamada de hidrelétrica de Três Gargantas, tá? É a maior central hidrelétrica do mundo. Ela foi construída nos rios Yangtze, na China. E é muito importante a gente falar de hidrelétrica, tá? Mas é importante a gente dizer que tanto o processo de energia é importante, como o processo de preservação de ambientes naturais, ele também é importante, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente vai falar de hidrelétrica. Porque quando a gente fala de hidrelétrica, a gente está falando em barrar um curso natural de um rio, a gente está falando em fazer com que esse curso natural ele se expanda para outras regiões que não era naturalmente dele. E no Brasil, quando a gente fala nessa expansão, a gente obviamente está falando em um bioma, tá? Então, a gente precisa analisar muito bem se a construção de uma hidrelétrica ela não vai ter gastos ambientais muito grandes ao ponto de que essa hidrelétrica seja dispensável, certo? Então, precisa ter uma análise muito bem elaborada sobre esse contexto, porque senão a gente vai ter aí uma infinidade de hidrelétricas sendo construídas e os biomas naturais do Brasil indo para o saco justamente porque não se tem como, de certa forma, controlar o que acontece com o rio depois da construção de uma hidrelétrica. Por quê, gente? Porque vai mudar o fluxo das águas, vai aumentar a velocidade dessas águas, tá? Então a gente tem um exemplo aqui no Nordeste muito grande, que é o Rio São Francisco. Ele tem 4 hidrelétricas construídas no seu curso, tá? Ele sofre, é um rio que sofre muito com essa construção dessas hidrelétricas, porque ele aumenta a velocidade dessas águas, tá? Então vai mudar a oferta de alimento dos peixes, a gente vai poder ter, por exemplo, percas na pesca, extinção de espécies, e isso não é algo que é restrito exclusivamente ao Brasil, não, tá? Isso aí pode acontecer em outras regiões, por exemplo, como é o caso lá da hidrelétrica de Três Gargantas, certo? As únicas regiões do mundo que tinha golfinho de água doce era aqui no Brasil, na região da Amazônia, ali da bacia do Amazonas, e lá nos rios Yangtze e Yangtze, na China. Tá? E depois da construção da hidrelétrica de Três Gargantas, depois que terminou de encher o reservatório, não tem mais golfinho de água doce lá. Mudou o fluxo das águas, provavelmente deve ter mudado a oferta de alimento, e lá ele possivelmente entrou em extinção. Tá? Então, se a gente não tomar cuidado com a construção, de certa forma, indiscriminada da hidrelétrica, a gente vai acabar criando esse tipo de problema, certo? Que, obviamente, já deve ter sido criado aqui uma infinidade de problemas relacionados a isso. Tá? Então, não adianta a gente dizer que a hidrelétrica é boazinha, que é muito bom ter hidrelétrica, que é só mil maravilhas. Não, tem os pontos negativos, tá? E toda obra humana vai ter ponto negativo, né, gente? Vamos lá? Né? Vamos entender isso aí, que qualquer obra de alteração do ambiente natural vai caracterizar um impacto ambiental ou um gasto ambiental, certo? Então, a gente precisa estar ciente disso e a gente precisa entender quando é que é importante construir uma hidrelétrica e quando não é importante, tá? Então é por isso que precisa ser embasado aí por uma série de estudos, tá? Para poder se construir uma hidrelétrica ou não, certo? Bom, uma das outras hidrelétricas bem importantes, né, no Brasil, já que a gente já falou de Itaipu, é Tucuruí, no Pará, tá? Essa hidrelétrica é importante, gente, porque ela vai abastecer de energia o setor ferrífero, tá? Ali da região da Serra dos Carajás. Então é muito importante a gente analisar essas bacias hidrográficas, tá? Então, uma outra muito importante, né, uma bacia hidrográfica que é muito importante na produção de energia é justamente a bacia do São Francisco, como eu já citei aqui. Ela vai ter lá 4 hidrelétricas, né? Sobradinho, Paulo Afonso, Três Marias e Xingó. Tá? Todas elas estão concentradas ali na região do Nordeste do Brasil. Beleza? Bom,
esse foi a introdução, certo? Sobre o processo de hidrelétrica. Eu espero que tenha ficado claro lá para vocês que hidrelétrica é muito bom porque produz muita energia, mas também tem muito impacto ambiental. Então, a minha intenção no vídeo de hoje era justamente salientar a importância da produção energética das usinas hidrelétricas, mas também falar sobre os impactos ambientais que podem ser gerados através dessas hidrelétricas. Beleza? Então, gente, até o próximo vídeo e não esquece de deixar o like, não esquece de curtir aqui, curtir lá no Instagram e seguir o canal. Beleza?